pontuando, então, líderes. Agora o Joinville assumiu a ponta, né? Se esperava realmente o jogo movimentado, e o próprio Eduardo, ele colocou que o Joinville foi melhor aí no início do jogo, né? E era natural o Joinville ter que ir para cima mesmo para conseguir o resultado, e aí quando o Joinville consegue o gol, o Barra sentiu, né? O Joinville até teve chance de, quem sabe, ter ampliado ali o marcador, né? Mas aí numa jogada, no ataque do Rian, né? Que até você foi expulso no jogo, achou que foi falta, reclamou com a arbitragem, né? O Joinville levou no contra-ataque o gol e também sentiu um pouco ali o gol, né? Então é um jogo que realmente requer muita atenção, que você falasse no geral do jogo. O Barra, ele analisou muito bem a equipe do Joinville, né? E uma coisa que é importante as equipes vêm aqui e querem explorar aquela ansiedade do nosso torcedor, que a gente está controlando, a gente está trabalhando muito isso aí, falando com os atletas. Hoje eu gastei 12 minutos da minha preleção falando de como é um jogo, e a tendência agora é vir mais gente, né? Então, primeiro jogo tivemos um público bacana, a chuva atrapalhou, já cresceu no segundo jogo, terceiro jogo acho que foi o melhor público, né, dos 3 jogos, e a tendência é vir mais gente aqui. E o torcedor do Joinville é um torcedor que ele está acostumado com vitória, com liderança, né? E ele vai cobrar sempre que o Joinville esteja nas melhores posições possíveis, né? E só que hoje não era um primeiro tempo para acelerar tanto o jogo, porque o Barra estava bem postado e esperando justamente o nosso erro de passe para puxar as transições, né? Então eles tiveram alguns ataques perigosos, tivemos algumas situações de finalização, eu acho com o Alisson 2 vezes, outra com outro jogador agora que eu não me lembro, mas o Barra ele poderia ter feito um gol no Joinville no primeiro tempo, né? Pela nossa ansiedade, pelos nossos erros na saída de bola. E o torcedor às vezes tem que entender que a gente não pode jogar em linha reta, né? Então às vezes tem que levar a bola para um lado, tocar para trás, levar para outro lado, e esperar o momento da bola entrar no campo de ataque para fazer as definições, né? Então foi isso que nós conversamos no segundo tempo. No segundo tempo a gente trabalhou melhor a bola, fizemos um gol, poderíamos ter feito, o Keké já tinha perdido até uma jogada semelhante, né? Praticamente na mesma posição, o Keké perdeu uma bola que ele cabeceou para o chão e saiu, fez o gol de cabeça, e tivemos outra eu lembro de uma do Brasil, né? E outras agora que não vou estar recordando aqui, mas a gente teve volume de jogo para fazer o segundo gol. E acredito que a gente se desequilibrou um pouquinho porque a gente estava controlando o jogo. O Barra não tinha criado nenhuma chance até aquele momento, né? Então o jogo estava controlado, eu estava aguardando ali os momentos, não tinha motivo para mexer na equipe, porque a equipe estava bem, então eu estava aguardando uma queda física para eu começar a fazer as trocas, né? E aquele gol ali, ele desestabilizou a gente, demoramos um pouquinho para retornar para o jogo e numa qualidade aqui do escuro aqui, numa jogada que a gente fez por dentro ali, fizemos o gol e acredito que foi uma vitória merecida. Vitória que começou a ser construída na segunda etapa, depois de o Joinville ir para o intervalo com um pouquinho de impaciência da torcida, que queria o resultado logo no primeiro tempo. E eu ouvi muita gente na arquibancada pedindo uma alteração. O Caion não está em boa fase, mas tem que ter um centroavante. Maria tem que colocar um 9 de posição, e aí tem que sacar ou o Keké ou o Brasil. Volta para a segunda etapa, e para muita surpresa de muita gente, o Maria não. O ataque é esse aí, é o móvel. Marquinhos fica, o Keké fica, e o gol sai exatamente com os dois. Como é que é essa tomada de decisão, essa confiança que você passa para os atletas também? E dá um gostinho pessoal, seja sincero, Emerson, eu mantive os caras e foi do meu jeito e deu certo. É o dia a dia, eu acho que tá escuro aqui, tá o Serginho, depois eu vou passar algumas perguntas para vocês, peço que vocês façam alguma pergunta para o Serginho, vem fazendo um grande trabalho aqui, convicção do trabalho, então... e Caion, nós vamos recuperar o Caion. Um jogador que ele precisa de confiança. Não entrou mais cedo porque eu falei, o time estava bem, então, e o jogador está com sangue quente, e esse tipo de jogo, se o jogador entra um pouquinho frio, um pouquinho fora do tom, ele acaba não acompanhando o restante da equipe, né? Então a gente estava esperando a queda física para fazer as alterações, né? Só no momento ali que a gente fez o gol, já estava na reta final do jogo, que nós fizemos uma alteração tática, que fizemos uma linha de 5 ali para a gente garantir o resultado, né? Mas eu tenho convicção nos jogadores que estão jogando, que não entraram, nos atletas que estão trabalhando. A gente vamos fazer na segunda-feira o terceiro amistoso para dar ritmo de jogo, né? Contra o Metropolitano. A gente vai fazer mais um jogo treino. Então, só para você ver, Rian fez esse jogo treino e adquiriu o ritmo de jogo. Rian fez 4 jogos todo. O Vinícius vinha fazendo jogos treino, sofreu ali uma lesão muscular, uma infelicidade. Então a gente vem preparando os atletas
atletas ali, né? Da mesma forma de jogar. Temos agora a ausência do Léo Campos aqui, já antecipo para vocês. Provavelmente quem vai jogar é Matiello. Matiello vem treinando muito bem e deve jogar Matiello. Não, mas pode jogar os dois juntos. Tá? Então, mas vai jogar Matiello, já estou antecipando você. Matiello vem treinando bem, Matiello está com uma postura muito bacana, está marcando bem, está saindo bem pro jogo. E a gente vai colocar, você vê, o Vitão, ele não começou tão bem o jogo, ele errou algumas jogadas, então a gente vem, dá confiança. Aliás, todo mundo já foi jovem, né? Então, e jogar com a camisa de Joinville não é fácil não, cara, não é fácil. Com essa arena ali, o torcedor no cangote, não é fácil não, né? Então, a gente vem dando confiança para os atletas. Eu com toda a minha humildade aqui, que eu mais evoluí na questão de treinador, essa melhorar de uma forma holística os jogadores, né? Então, a gente melhorar num todo, né? Então, eu converso com o Vitão, o que você quer da sua carreira, cara? Né? 20 e poucos anos, joga aqui no Joinville, Vitão tem perfil para jogar em Série A de Campeonato Brasileiro, é rápido, tem boa impulsão, precisa de quê? De coragem, encorajar ele, trabalhar ele, corrigir os erros, o Serginho fazer esse trabalho brilhantemente, né? De fazer as correções, né? De posicionamento de zagueiro, postura, de antecipação. Ele tem qualidade de passe, ele mostrou isso no segundo tempo, então ele precisava de confiança, por isso que a gente deu para ele, né? Então, temos um grupo aqui que eu falo para você, estou muito satisfeito, não estamos com o grupo fechado, porque nunca está fechado no futebol, a gente está atento ao mercado, mas a gente vai dar moral para os nossos atletas aqui e vamos achar a solução do nosso problema dentro do nosso elenco. Boa noite, Maria. Vou falar aqui, além de treinador, ser telepata, porque era a pergunta que eu ia fazer para vocês dois. Como foi essa comunicação sua da torcida, torcedor te abraçando, tentando beijar a sua cabeça, sua careca, com o Serginho, com todo o pessoal do banco do Jack? Depois escuro, você veio fazendo boas partidas pelo Jack, muitas rádios até te elegeram o melhor contra a partida contra o Azuris, e hoje foi premiado com gol. Como que é a sensação de ter esse benefício, esse lucro, esse benefício aí? Primeiramente, boa noite, né? Dizer que estou muito feliz, é uma sensação que não tem explicação. Fazer o gol, bem dizer, nos últimos minutos ali do jogo e conseguir a vitória dentro da nossa casa, em frente ao nosso torcedor e conseguir a liderança, que era o que a gente almejava, como eu falei. Independente de quem fizesse o gol, eu estaria feliz, mas graças a Deus me abençoou ali com aquela batida. Que nem o professor falou aí, eu venho treinando e sempre respeitei meus companheiros que batem falta. E eu sempre cheguei junto ali para bater, para trabalhar, porque eu sabia que em algum momento ia chegar esse momento, como aconteceu hoje. Graças a Deus fui feliz e consegui fazer o gol e consegui ajudar a minha equipe, que é o mais importante. A relação que a gente tem com o torcedor do Jack, que eu tenho, né? Eu sou meio carrancudo assim, mas eu sou da resenha, sou tranquilo. E tem que explicar, na luta tem que explicar essa resenha para a dona Eliane, né? Beijar os marmanjos ali, né? E aí o torcedor que fica ali do lado ali, eu já sei até a voz dele. Ele falou assim para mim: eu sou chato pra caramba, mas eu te amo. Sou chato pra caramba, mas eu te amo. Aí a gente caiu ali um momento ali que eu fiquei ali me comunicando com os auxiliares. E foi legal a participação, porque os jogadores estavam ali ajudando o Serginho, a gente passando ali as orientações. E isso é Jack, cara. Isso é Jack, né? Isso é a família Jack. E estou muito feliz assim com o momento do torcedor do Joinville. A gente vê, sente nos olhos, né? O orgulho que ele tá resgatando de vir à Arena Joinville, de torcer pelo Joinville, ter uma equipe confiável, né? Conseguimos hoje alcançar talvez metade da pontuação que seja necessária para uma classificação, né? Que é o nosso primeiro objetivo entre os quatro, né? A gente gira entre 20, 21, 22 pontos, né? Então conseguimos ter mais 2 jogos ainda, um jogo em casa para fazer. É uma chave que ela é muito embolada, para vocês terem uma ideia, vocês lógico que sabem, todos os adversários perderam pelo menos um jogo. O Barra perdeu o segundo jogo hoje, né? E a gente vai brigar até o final para estar alegrando nosso torcedor, para estar conseguindo as vitórias. Temos que ser mais regulares agora, buscar uma vitória fora de casa nessa competição é importante, porque te dá uma gordura e talvez traga tranquilidade para te jogar em casa na sequência, né? Porque quando você não consegue pontuar fora, você traz uma pressão para conseguir o resultado dentro de casa. Então, é isso que a gente vai buscar durante a semana, né? Segunda-feira estamos nos apresentando. Fazer uma semana de trabalho aí abençoado para conseguir, na segunda-feira,
O jogo vai ser segunda-feira, né? Fazer uma belíssima apresentação e trazer pontos lá de Juí. Boa noite, Maria, Guilherme, Serginho. Boa noite. Maria, eu queria saber qual que foi a tônica da conversa no intervalo. Em alguns momentos do primeiro tempo, o Joinville estava um pouco apático, principalmente no ataque, né? Terminou melhor, mas começou um pouco apático no ataque. E para o segundo tempo voltou muito mais agressivo, né? Qual que foi a tônica, já que você não fez nenhuma alteração, né? Se foi realmente de conversa, de mudança de postura do time, só que o Joinville voltou mais agressivo para o segundo tempo? Eu posso passar para o Serginho responder? Posso passar? Bom, boa noite a todos. Falar um pouquinho da comunicação rapidinho com o Emerson, né? Muito feliz de estar fazendo parte da comissão dele. Acho que é um cara muito profissional e a gente tem um convívio muito bom diariamente dentro do CT. Então a gente chega muito cedo para trabalhar e sai lá já escuro lá do CT. Então, de repente o meu trabalho não aparece muito para vocês, mas a gente sabe o que o Joinville está passando, né? Vai passar por esse momento difícil, né? Mas com sabedoria, porque esse brasileiro da Série D não é fácil, gente, muito complicado. Então, retornando um pouquinho à tua pergunta, né? Eu acho que a nossa equipe ela estava muito ansiosa, né? Muito desesperado, em situação do nosso torcedor que estava querendo que a gente atacasse muito, né? E estava errando muito no último terço. Então a gente foi pro vestiário, o Emerson conversou com os atletas e corrigiu essa questão de ter um pouquinho mais o controle do jogo, para a gente conseguir fazer jogadas e daí concluir a gol, né? Então a gente sabe que a gente precisa melhorar, mas teve algumas mudanças de atletas que veio do Catarinense. A gente está encaixando esses atletas agora nessa competição e eu tenho certeza que a gente no decorrer da competição a gente vai melhorando a cada dia com o trabalho, né? E vai aumentando o nível, né, de competitividade também da equipe e melhorando automaticamente o nosso sistema ofensivo. Serginho, pela primeira vez tu vai estar à frente do comando da equipe profissional, né? Já comandaste outras equipes de base, né? Outros sub-17, 15, mas pela primeira vez tu vai estar à frente do profissional. Queria que tu dissesse, tu que já vestiu essa camisa como jogador, né? Agora tá fora das quatro linhas como auxiliar do Emerson, o que dentro da tua carreira é uma realização hoje tu poder estar agregando ao time que não só tu jogou, como o teu pai também já trabalha há anos, tem toda uma história, tua família inteira, né? O teu filho também foi jogador da base do Joinville. Queria que tu falasse um pouquinho e já projetasse esse duelo diante do Ijuí lá segunda-feira, até porque quem vai estar à frente da equipe serás tu. Então, Danuta, eu tô começando nessa carreira, né? Apesar de ter sido ex-atleta de futebol profissional, 16 anos dentro das quatro linhas, eu acho que também ajuda muito o convívio com os atletas, né? Então a gente já sabe o modo de conviver com eles, as gírias, né? As falas, então isso ajuda muito a comunicação minha e do Emerson com os atletas, né? Então é um sonho que eu estou realizando aqui, só que a gente sabe que tem que ter os pés no chão, né? Essa carreira nossa, né, professor? O Emerson tem conversado muito comigo, eu tenho aprendido muito com ele, né? Então, nada de ir degrau por degrau, porque eu estou apenas começando nessa carreira. Então, a gente sabe que tem que se fortalecer bastante para que daí eu possa dar continuidade. Então, eu estou aprendendo muito com o Emerson. Até agradeço de coração, tá, Emerson? E falando desse jogo, a nossa região sul aqui ela é muito difícil, né? São equipes muito fortes, né? Muito competitiva. Então, às vezes a nossa cidade, nosso torcedor, ele quer resultado em cima de resultado. E a gente tem que controlar um pouquinho isso daí, até para não atrapalhar os atletas dentro de campo, né? Então, a equipe como o Emerson comentou, as equipes elas estão vencendo na competição e está deixando muito equilibrado a nossa chave. Então a gente tem que ter o máximo de atenção e fazer o dever dentro de casa, que é os 3 pontos, né?
e buscar ponto fora, e somando pontos para que a gente tenha aí uma gordurinha para queimar ainda um pouco mais lá na frente, né? Mesmo a gente sendo o principal time da chave, que todos vêm, né? Todos vêm. O Emerson, queria que você falasse, primeiramente, é claro que há um entrosamento entre você e o Serginho, estão fazendo muito bem esse trabalho, claro que você vai estar junto com a equipe lá no Rio Grande do Sul, vai arrumar um local para tentar passar lá as instruções, né? Mas essa experiência de ter que ficar fora, e queria que você, de repente, falasse um pouco sobre a arbitragem. Eu sei que às vezes o treinador não gosta de falar sobre a arbitragem, mas o árbitro hoje ele não agradou nenhuma das partes, né? Agora o Eduardo, técnico do Barra, falou que está surgindo aí novos árbitros, mas o Joinville já teve um problema, inclusive uma reclamação contra esse árbitro, né? E hoje, inclusive da sua expulsão ali, porque você reclamou bastante de uma possível falta que ele não marcou na jogada do gol do Barra. Sobre a arbitragem é um assunto delicado, né? Delicado. Franciel é um ato jovem que está começando, a gente sempre parte do princípio da honestidade, né? Mas ele, às vezes assim, às vezes a federação ela tem que pensar que ela não pode, como o Sérgio falou, de treinadores, né, ter todo um jogo que tinha uma história de uma polêmica de estadual, que seria um jogo, né? Daqui a pouco erra para um lado para o outro, tá? Então teria que ser um árbitro um pouco mais experiente, mais rodado. E o que eu estava falando aqui, se eu não estou enganado, eu acho que foi, eu sou treinador profissional desde 2012, eu acho que foi a minha segunda ou terceira expulsão na carreira, né? E eu acho que vocês nunca me viram tendo aquele comportamento ali, porque o critério dele não estava legal, né? Então, aquele tipo de falta, possível falta, né, do Rian, ele estava dando o jogo todo, aquele tipo. Teve uma até que o Natan caiu e agarrou a bola, que ele estava dando aquele tipo de falta, né? E o Bandeira deu uma falta também no primeiro tempo, né? E ele poderia ter ajudado, auxiliado o ato ali. Então, para não falar muito, foi uma arbitragem confusa num jogo importante, num jogo de liderança, né? Então, eu acredito que poderia ser um árbitro um pouco mais preparado, mas é um árbitro que tem potencial, é um menino bacana. Eu não desrespeitei ele, as palavras que ele utiliza hoje, que fala que é ofensiva, não é, todo mundo utiliza hoje, né? São palavras normais, não tem por favor, meu amor, no futebol, não tem, né? Não tem isso aí. E em nenhum momento eu atingi a honra, eu feri a honra do Bandeira, do ato, não. Muito pelo contrário, porque uma coisa que eu termino a nossa preleção, sempre coloco uma frase que é equilíbrio emocional, né? Eu acho que nós fizemos 11 jogos na fase de classificação do estadual, mais 2 jogos de mata-mata, 13, e agora 5 jogos, né? Então são 18 jogos, nós só tivemos uma expulsão no campeonato, uma expulsão de jogador que foi o Mafra, né? Então, eu cobro muito os atletas, né? Essa questão de disciplina. Então, penso ali que faltou um pouquinho mais de preparo para ele ter controlado o jogo. Acho que quantos cartões amarelos que foi? Uns 10 cartões amarelos acho que foi no jogo, né? E você não viu na agressão, você não viu pontapé, você não viu nada no jogo, né? Então, acho que ele poderia ter controlado o jogo, porque o cartão é um recurso do ato, né? Então, acho que faltou um pouquinho mais de preparo, né? Um pouquinho mais de equilíbrio para que ele pudesse conduzir a partida de uma melhor maneira. E outra pergunta tua, eu esqueci, cara, desculpa. Cara, é assim, ó. Tá aqui o Sérgio, aqui eu fiz questão de trazer o Serginho aqui, mas participa do dia a dia comigo, participa o Hugo, participa o Andrew, que é o treinador do Sub-20, tá aqui. Participa todos os preparadores físicos da categoria de base, participa o treinador de goleiro. Eu, assim, tudo que eu queria ter quando eu comecei como treinador era a oportunidade de ver como é que é um vestiário, ver como é que o treinador conversa depois de uma derrota, ver como é que age em determinado comportamento, né? Então eles estão tendo esse convívio comigo aqui, a gente troca muita ideia, eu aprendo muito com eles também, né? E falo para Serginho, falo bastante para Serginho, eu não tive essa oportunidade, eu tive agora e quero novamente agradecer. Eu falei que você eternamente grato e quero agradecer ao grande ídolo aqui do clube, que é o Ramon Menezes, né? Que eu tive com ele na seleção brasileira pré-olímpica, e foi a primeira vez que eu fui auxiliar de uma pessoa. Então eu aprendi tudo na pancada, e aprender tudo na pancada você está mais perto de errar, né? Então você não tem uma referência, né? Você não tem uma referência.
Então, eu abro o espaço para os meninos, eles são muito respeitadores, né? Sabem como se colocar dentro do espaço, não são aqueles caras que são entrão. Hoje a juventude é complicada, a juventude você tem que às vezes podar algumas situações, porque senão, e não acontece isso no nosso dia a dia. E o Serginho, juntamente com essas pessoas que eu mencionei, e vou parar por aqui também, porque daqui a pouco eu vou cometer alguma injustiça, elas ajudam muito, e essa vitória, às vezes, o gol do Escuro que é importante, mas para o Escuro chegar e bater a falta, teve uma informação dele, teve uma informação do Rafael, que é o nosso preparador físico, foi meu zagueiro na categoria de base. Então o Rafael, ele treina a bola parada, ajuda a treinar a bola parada, quando vocês vêem ali treinar a bola parada, o Rafael ajuda. Nós tomamos um gol olímpico da Chapecoense, e tomamos um gol agora no maciço de bola parada. 2 gols oriundos de bola parada que nós tomamos, né? Então, é fruto do treinamento que a gente faz, que os meninos estão auxiliando ali. Parabenizar o trabalho que está sendo comandado pelo Luciano, né? O Luciano, ele é uma figura importantíssima aqui dentro do processo, cara. E peço para vocês, peço para o torcedor valorizar ele, cara, que ele é um cara que ele trabalha muito, né? Juntamente com o Rufino, que está aqui, juntamente com os gerentes. O Chimenez, que está aqui, ele é um cara que ele dá um suporte emocional para a gente fantástico. O presidente está sempre com a gente também. E o Luciano, ele está fazendo um trabalho muito bacana na base, integrando esses meninos junto comigo ali. Hoje o Joinville, ele está bem colocado no campeonato sub-20, no campeonato sub-15, vencendo equipes que fazem investimento de 7 milhões, de 3 milhões. O Joinville faz jogos de igual para igual, né? Vocês acompanharam aqui o último jogo treino que a gente fez. Terminamos o jogo treino com 3 ou 4 meninos sub-17 jogando contra o time do Blumenau, com o Macaco, com o Habib, com o Diego Jardel, com os caras mais velhos jogando, e os meninos jogando, cara, aqui, né? Então, é um trabalho que o Joinville vai colher frutos aqui, e agradecer aqui a entrega aqui, a lealdade e o comprometimento de todos. Escuta, eu tenho uma pergunta para você e uma para o Maria, que elas acabam se complementando, que elas vão na mesma direção. Uns 40 dias atrás, acho que na tua primeira entrevista por aqui, Guilherme, eu te perguntei, acho que você vai lembrar da tua posição preferida dentro de campo, né? Você falou, cara, já joguei de 10, já joguei de 5, mas eu gosto mesmo de ser o 8, o cara que carrega a bola, é o segundo volante. Por uma questão de necessidade de elenco e uma orientação da comissão técnica, você tem feito mais, né, ou jogando mais desse cabeça de área, primeiro volante, o cara que faz a proteção à zaga. E eu percebi até algumas vezes que em alguns momentos você se sacrifica. Acho que na terceira rodada, quando o Emerson muda o esquema de 3 zagueiros para linha de 4, tem até que fazer mais essa cobertura nos laterais, né? Não tinha mais o Léo Rico para fazer a proteção, e o Guilherme se desdobra um pouco mais. Como é que é para você, né, ter que fazer essa função de não conseguir ser o cara que vai carregar o piano, mas muito mais um desarmador, um cão de guarda? E para o Emerson, acho que até mais ou menos nesse mesmo sentido, Maria, pequenas correções que precisam ser feitas de um jogo para o outro, e talvez para o jogo de hoje, não sei se você pode concordar ou não, a lição que fica é de espaçamento. Achei, senti, especialmente no final do primeiro tempo, os jogadores bastante espaçados, o Rian pisando na linha bem longe do Vitão, os volantes um pouquinho mais distanciados. Acho que tem um lance muito claro no primeiro tempo que o nosso camisa 10, o Alisson Tadei, ele vai quase para a área para pegar a bola para começar, né, uma jogada de contra-ataque. Isso é mérito da marcação do adversário, é um ajuste de correção do dia a dia? Como é que você enxerga isso também? Mas começando com o Guilherme. Primeiramente, eu quero falar que eu estou disposto a ajudar o time em qualquer posição. Eu sei que na entrevista que eu dei, eu gosto mais de jogar de 8, mas o professor me coloca naquela posição, mas me dá total liberdade, tanto como atacar como para defender. Mas hoje eu tive um pouco mais de liberdade e, como eu falei, eu gosto muito de jogar nessa posição, tendo um pouco mais de liberdade pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, mas é tudo em prol do Jack. É tudo em prol do Jack, de dar a vida mesmo, de correr, de se dedicar e de conseguir sempre as vitórias, independente, como a gente sempre fala no dia a dia. Independente do jogo, onde for, se é em casa, se é fora, a gente vai jogar para ganhar, vai jogar para conseguir os pontos que a gente precisa para conseguir a nossa classificação. E é isso, eu estou disposto a jogar na posição que o professor me pede e quero dar o meu melhor. Entendeu? Independente se é de primeiro volante, se é de segundo, mas, como eu já falei, vou repetir novamente, é tudo em prol do Jack. Em relação à tua pergunta, cara, tua pergunta é bem bacana, porque foi até um ponto que a gente corrigiu no intervalo. O que acontece?
o Barra não estava dando espaços por dentro para a gente jogar por dentro, né? Então eles deixavam a bola mais com a gente, mais com o Jack, e a gente o Joinville estava querendo entrar por dentro. Quando entrava por dentro, quando você via o Rian aberto, a gente estava posicionado na organização ofensiva, então o Rian ficava aberto em cima da linha, só que a gente já errava o passe ali na iniciação, né? Então por isso que e a gente tinha que fazer a retomada, a transição defensiva, então o nosso time estava aberto. Tomamos algumas transições, né, parecidas com essa que saiu o gol deles, né? Foi o momento que eles pegaram o nosso time aberto, né? A gente errou o passe, o Rian errou o passe por dentro, tomamos a transição. Então foi isso que a gente corrigiu no intervalo. Ter um pouco mais de tranquilidade para fazer a bola entrar por fora primeiro, eles estavam dando fora para a gente entrar, e depois trazer a bola para dentro e fazer as movimentações. Então, eu acho que com 8 minutos chamei Serginho e falei, com 8 minutos a gente já tinha criado 3 oportunidades no segundo tempo, porque a gente estava com mais tranquilidade e achamos o ponto certo da bola entrar, que era primeiro por fora, e depois trazer a bola novamente para dentro para levar para o outro lado e fazer as movimentações. Então, perfeita a tua observação, a gente ficou realmente um pouco espaçado no segundo tempo, corrigimos isso e poderia ter sido um segundo tempo melhor, principalmente se a gente tomasse o gol naquele momento ali. A gente estava mais perto de fazer o segundo, né, e de controlar o jogo até o final, do que o Barra empatar. Então aquele gol do Barra ali foi de uma situação que a gente tomou uma transição, pegou o nosso time espalhado, eles estavam até com superioridade numérica, né? Eu acho que estava um 4-3, ou até mesmo uma igualdade numérica 4-4, e naquele momento ali não poderia estar, mas foi oriundo de uma situação que teve uma possível falta, ou de repente uma bola que a gente tentou ir por dentro e perdeu e tomou a transição. Maria, você acabou o jogo, claro, na arquibancada hoje. E falando em gol, qual gol você mais comemorou? O gol de falta do Guilherme Escuro ou o gol moral do Yali tirando a bola em cima da linha contra o Barra? Os dois, né? Os dois e é o que eu falo para os atletas, né? Às vezes o protagonista ele está escondido dentro do banco, ele tem que estar. O Yali só salvou aquele gol porque ele estava esperto, ele estava atento, né? Ele acompanhou a jogada, né? E foi um gol mesmo, foi um golaço, porque naquele momento a gente, por sair de um primeiro tempo um pouco confuso, fazer o segundo tempo que a gente fez, sair na frente, ter sido, né, talvez prejudicado numa jogada, Escuro fazer um golaço daquele ali, a gente tomar aquele gol ali seria um castigo muito grande, né? Seria um balde de água fria. Então, o Yali estava concentrado e o Yali fez um golaço. Foi 2. Do Escuro não vi, do Yali eu vi. Do Yali eu vi, já estava na arquibancada, e o do Escuro eu vou ver agora quando chegar em casa. O do Escuro, inclusive, tem a falta que é sofrida pelo Caion, né? Não sei se você viu o lance da falta ou não, né? Um jogador que entrou, é ele quem sofre para fazer o giro, a Maria. Mas eu queria te perguntar sobre um jogador que pela primeira vez não ficou à disposição, nem no banco de reservas, que foi o Lucas de Sá. Sabe, de um possível interesse dele, né, em sair, de uma proposta que possivelmente tenha chego para ele. E você ainda conta com o jogador ou foi só uma opção para esse jogo pontual não ter o Lucas de Sá à disposição? Foi o Caion que sofreu a falta do gol de Escuro? Pô, então mais um jogador que saiu do banco, né? Mais um jogador que foi importante pra caramba. Pô, não sabia essa informação porque eu não vi ali, né? Só vi a torcida comemorando, os negros ali, né? E isso é Jack, cara, é Jack, é sangue na veia, né? E vamos lá. Continua nos planos. Eu acho que vocês souberam a informação realmente o que aconteceu, né? O que aconteceu foi o seguinte: a ordem cronológica o Lucas, ele teve uma atitude que a gente já conversou com ele reconheceu que errou, tá? E o que acontece? Além de ser treinador, cuidar da parte técnica, tática, emocional dos atletas, eu também sou um educador. Então, e na segunda-feira, quando o Lucas fica fora do jogo treino, ele estava no processo ainda, a negociação com a possível equipe que ele estava querendo ir, não estava encerrada. Então a gente tirou. Vamos que a gente coloca o Lucas no jogo treino, ele sofre uma lesão e a gente acaba atrapalhando o atleta. A negociação do Lucas, não foi o Joinville que quis tirar o Lucas, não, foi uma coisa que veio das pessoas que são responsáveis pela carreira do Lucas e trazendo. Chegou até a mim e o que eu faço? Por exemplo, o Massinho teve uma proposta de Chapecoense e eu pergunto para o atleta: você quer ir? Quero. A partir do momento que o atleta cair, gente, acabou, não tem mais jeito, né? Foi feito isso com outros meninos que saíram daqui, Riquelme, João Macari, que
Não foi o Joinville que procurou situações para ele sair. Apareceram situações, os atletas nos procuraram pedindo para sair, né? E foi isso que aconteceu com o Lucas. Terça-feira eu fiz um trabalho onde ele não treinou separado em nenhum momento. Eu quero que alguém chegue aqui e prove que ele treinou separado. Nenhum momento ele treinou separado, né? E a partir de quarta-feira ele trabalhou com o grupo. Agora, entra a minha parte de educador, né? Eu sei que eu tenho que pensar no bem do clube. E está aqui Escuro, está aqui Serginho. Eu sou um cara que eu tenho muita humildade para ouvir as pessoas, né? Muita humildade mesmo. Então, chega na sessão de vídeo, eu pergunto para eles têm a palavra, posicionamento, eles conversam comigo, né? Então, eu aprendi muito. Eu não sou o dono da verdade, né? O treinador ele não controla tudo, né? E não houve nenhum tipo de desentendimento meu com o Lucas, muito pelo contrário. O Lucas eu conheço desde os 14 anos na base do Avaí. Eu chamava ele para treinar comigo quando ele tinha 14 anos na base do Avaí. Então é um menino que eu conheço bem, menino de uma família muito bacana, está muito bem aqui instalado em Joinville, com uma família bacana também, que dá todo um amparo para ele, né? E ele está dentro dos planos, só que, veja bem, eu sou educador, então para esse jogo ele não veio participar do jogo, até porque o pai às vezes ele tem que passar a mão na cabeça e às vezes o pai tem que mostrar, né, como é que as coisas acontecem, como é que são, né? Porque senão você acaba perdendo o comando e eu acabo perdendo daqui a pouco, com ele tomou uma atitude tal, comigo tomou uma atitude tal, então eu tenho que ter, né, sendo A, B ou C, eu tenho que ter a mesma linha de conduta. Então foi isso que aconteceu. É um cara que tem liderança no grupo, é um cara trabalhador pra caramba, é um cara que vai nos ajudar muito, né? Vai nos ajudar muito, mas eu acho que ele precisava ter esse momento de reflexão e a partir de segunda-feira vai participar do jogo treino e pode dentro da... Só que assim, às vezes quando nós temos um grupo muito equilibrado, e eu passo isso para eles, a partir do momento que um jogador comete um determinado ato, o cara que está esperando a vez, ele só está esperando a vez. Ele só está esperando a vez. Então tem jogadores ali, Chagas, que está esperando... Chagas está esperando 5 minutos dele, está esperando 10 minutos dele. Então eu tenho que ter essa linha de conduta com os jogadores, né? Então ele vai esperar a vez dele agora, né? E talvez a vez dele já possa ser o juiz, se não na sequência, desde que ele faça por merecer.